Fala, primeiro ano, tudo bem? Na última aula aí nós aprendemos sobre os vetores, né? A definição, a diferença entre vetor e grandeza escalar. E nós vamos dar continuidade aí ao nosso processo de ensino e aprendizagem sobre vetores, né? O nosso tema, o nosso foco principal hoje seria a decomposição de vetores, ok? Só que antes de falar da decomposição, nós temos que fazer uma breve revisão sobre alguma relação de trigonometria, né? Então, eu até caracterizei essa revisão aí como uma revisão trigonométrica. Creio eu que vocês estudaram isso no nono ano, né? Mas não vale sempre a pena a gente relembrar, ok? Então, aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho um triângulo retângulo. A caracterização desse triângulo é retângulo por ter um ângulo de 90 graus, né? Então, quando você representa um triângulo e que você tem um ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus. E os três lados desse triângulo recebem nomes especiais. O maior lado do triângulo retângulo sempre vai ser o maior lado, é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos, ok? Então, na verdade, ó, eu vou chamar essa hipotenusa aqui de uma letra A e, por sequência, eu chamo esse cateto de B e esse outro cateto de C. E vou redesenhar novamente para vocês o meu triângulo retângulo, só que agora sem os nomes. 90 graus, aqui eu tenho a hipotenusa que vale A, aqui eu tenho um cateto que vale C, e aqui eu tenho outro cateto que vale B. E eu vou fazer as relações principais nesse triângulo retângulo partindo desse ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo de alfa, né? As três relações trigonométricas, né, principais é o seno, o cosseno e a tangente, né? Existem outras também, mas para fim dos nossos estudos sobre vetores, é mais interessante que nós estudemos apenas essas três. Ok? Então, pensa aqui comigo, ó. Se eu tenho aqui esse ângulo alfa e olho para essa direção, eu posso chamar esse cateto aqui de cateto oposto, né? E se eu tenho esse ângulo que está, esse lado que está ao lado desse ângulo, eu posso chamar esse cateto de cateto adjacente. Uma noção importante, pessoal, é que cateto adjacente que subentende-se que é um cateto que está ao lado do ângulo. E esse ângulo aqui, e esse lado maior, que eu caracterizei pela letra A, eu chamo de hipotenusa. Ok? Então, as relações principais do seno, cosseno e a tangente vai falar o seguinte, que o seno de um ângulo alfa sempre é a relação do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu olho nesse triângulo aqui, o meu cateto oposto está sendo representado pela letra C, né? E a minha hipotenusa está sendo representada pela letra A. Até aí tudo bem, né? Agora, quando eu tenho o cosseno de um ângulo, sempre vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O meu cateto adjacente é o cateto B. A hipotenusa é o A. E a última relação, que seria a tangente, né? A tangente de um ângulo, no caso está sendo um ângulo alfa, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, na representação do meu triângulo aqui, ó, o meu cateto oposto está sendo o A, o B, e o meu cateto adjacente, o meu cateto oposto está sendo representado pela letra C e o meu cateto adjacente pela letra B. Ótimo, beleza. Então, aqui eu tenho, ó, a revisão sobre trigonometria, né? Eu falei sobre a relação do seno, cosseno e tangente.
eu caracterizei os lados de um triângulo retângulo e eu fiz a relação, as três principais relações da parte trigonométrica. Só que agora a gente vai dar continuidade a nossos estudos e falar um pouquinho sobre a decomposição desses vetores. Ok? Então, na verdade, quando eu falo a decomposição dos vetores, eu vou dar uma situação aqui bem legal, interessante para vocês prestarem atenção, né? Então, tá aqui decomposição de vetores, ok? Vamos imaginar que eu tenho uma bola. Certo? Essa pessoa pega e chuta essa bola. Supor que está aqui o pé da pessoa, né? Eu sempre fazendo aqueles desenhos maravilhosos, ok? Se você reparar, essa bola, ela vai se deslocar com uma velocidade v. Eu vou representar essa velocidade através de um vetor. Lembra-se que velocidade é uma grandeza vetorial, né? A velocidade, além do módulo, que é o valor, e da unidade de medida, ela precisa ser caracterizada por uma direção e um sentido, né? Isso que caracteriza uma grandeza vetorial. E você tem uma velocidade v aqui, ó. A partir do momento que essa bola vai se deslocar, correto? Essa bola, pessoal, ela formará um certo ângulo com o eixo horizontal. Professor, mas o que seria esse eixo horizontal? Na verdade, o eixo horizontal vai ser a distância no qual essa bola vai se deslocar aqui, ó. Ó. Então, eu vou até pontilhar para vocês perceberem. Então, como eu falei para vocês, essa bola formará um certo ângulo com o eixo horizontal, né? Que eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. E, na verdade, também, a partir do momento em que eu chuto essa bola, por menor que seja, ela vai percorrer uma certa altura, correto? Então, essa altura aqui, ó, eu vou tracejar. Essa linha tracejada vertical aqui é para falar a altura que essa bola está fazendo, né? Então, esse eixo horizontal vai ser a distância horizontal que ela vai percorrer. E esse eixo vertical vai ser a altura no qual ela vai percorrer. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Essa bola formará um certo ângulo com o eixo horizontal. Ok. Só que eu vou fazer uma projeção. Quando eu falo uma projeção, na verdade, vamos supor que essa bola, ela caminhou até aqui, ó. Eu consegui chutar ela e ela fez uma distância pequena. Essa setinha vermelha no qual essa bola percorreu essa distância horizontal, foi o vetor deslocamento que ela conseguiu atingir até um certo ponto. Então, essa projeção horizontal que ela faz, que eu chamo de x no eixo horizontal, eu vou chamar do vetor Vx. Né? E essa projeção vertical que essa bola faz, a partir do momento que eu chuto ela com uma velocidade v, eu vou chamar ela de Vy. Certo? Agora, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou fazer uma transposição. Eu vou alongar esse meu vetor V, né? Aqui, no caso, eu fiz um ângulo alfa. E eu vou estar passando, ó, esse vetor Vy para cá, ó. Eu posso fazer a transposição de vetor, não posso? Ó. Então, aqui está o vetor Vy. No caso, pessoal, qual é a finalidade
dessa decomposição de vetor? É para você encontrar o deslocamento dessa bola no lado vertical, pela altura, e no lado horizontal, pela distância que ela vai rolar. Porque, na verdade, a bola ela faz um movimento parabólico, né? Quando você chuta uma bola nessa direção aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento, né? Então, esse vetor aqui, ó, eu posso resolver calculando a altura máxima que essa bola vai atingir e esse vetor aqui, a distância que essa bola vai percorrer horizontalmente, né? Então, é para isso que serve a decomposição de vetores. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Como eu vou fazer, então, para calcular esse Vy e esse Vx? Eu vou utilizar essas duas relações aqui, ó, o seno e o cosseno, beleza? Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Qual é a relação, presta atenção, pessoal, qual é a relação em que eu tenho um cateto oposto e a hipotenusa? Ó, cateto oposto e a hipotenusa. É o seno, né? Então, se eu for levar em consideração essa figura no qual eu fiz a bola, né? Por exemplo, para calcular a altura máxima que essa bola pode atingir nesse movimento parabólico, eu posso usar o seno desse ângulo. Seno de alfa, correto? Então, o seno de alfa vai ser o vetor Vy, que eu desloquei, sobre o vetor V, que está sendo a hipotenusa, né? Vou até colocar aqui, ó, a gente não pode esquecer as setinhas orientando que isso é um vetor. Se eu multiplicar cruzado aqui, para achar essa altura máxima que essa bola, né, vai fazer até chegar nesse ponto para voltar, Vy vezes 1, Vy vai ser igual ao vetor V multiplicado pelo seno do alfa, o seno do ângulo que está fazendo horizontalmente, certo? Ó, não ficou difícil. Agora, eu vou estar calculando o Vx, que seria a distância que essa bola ela vai percorrer a partir dessa origem, né? Então, qual é a relação em que eu tenho o cateto adjacente, aquele que está ao lado do ângulo, sobre o meu cateto, a minha hipotenusa? É o cosseno do ângulo, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá, ó. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, para encontrar esse o meu vetor Vx, esses três pontinhos aqui quer falar então, tá? Então, para calcular o meu vetor Vx, eu tenho que pegar o vetor V e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Cosseno de alfa, né? O mais interessante é que você pode também aderir até uma regrinha, né? Para você não ter dificuldade aí. Vamos supor o seguinte, ó. Para você calcular o Vy, seria o vetor V sem o ângulo. Para você calcular o Vx, é o vetor V com o ângulo, né? Eu espero que vocês tenham aprendido e nós retornaremos aí a nossa próxima aula com atividades.